Em Lucas 15, o Senhor Jesus fala de 3 parábolas. Ele menciona 3 parábolas. E eu queria que você entendesse o que são essas 3 parábolas. Lucas 15, versículo 3. A parábola da ovelha perdida e da moeda perdida. Não é isso que está escrito? Sim ou não? Aqui ele fala sobre, versículo 4. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Quem é a ovelha perdida? Preste atenção. Aqui ele fala dos 3 perdidos. Quem é a ovelha perdida? A ovelha perdida é aquela que não quer se perder, mas acaba se perdendo. A ovelha é um animal muito dependente. Se não tiver o pastor ali para cuidar dela, ela se mata, ela vai morrer. A ovelha é aquele animal que precisa estar sempre sendo orientado, sempre sendo cuidado, que é o nosso caso. A gente está sempre precisando da orientação de quem? De Deus, do cuidado de Deus. A ovelha não quer se perder, mas acaba se perdendo. É aquela pessoa da igreja que não quer se afastar, mas acaba se afastando. As coisas começam a tomar o tempo dela, o trabalho, a família, a vida amorosa, isso e aquilo e isso. Sempre tem alguma coisa que vai cada vez mais afastando-na de quem? De Deus. Mas a ovelha não deixa de ser ovelha. Então, na cabeça dela, ela não está afastada, mas ela está 4 meses sem vir na igreja, 5 meses sem vir na igreja, 1 ano sem vir na igreja, mas porque ela ora, porque ela assiste na TV, ela acha que não está afastada, porque só vai ser salva as ovelhas que estiverem junto com o pastor. Então o primeiro perdido que Jesus fala é aquele que não quer se perder, não quer se desviar, mas acaba se desviando, que é a ovelha perdida. O segundo perdido que Jesus fala é a dracma perdida ou a moeda perdida. Versículo 8. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas ou 10 moedas e perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Quem é a dracma perdida? É aquele que se perde dentro da igreja. Então a gente falou da ovelha perdida. É aquele que não quer se perder, mas acaba se perdendo. Não tem força para voltar sozinha. Quem é a dracma perdida? É aquele que se perde dentro de casa. Ela está dentro da igreja, mas está longe de Deus. É aquela pessoa que a palavra de Deus não tem mais o efeito que tinha antes. Antes, quando Deus falava, ela dizia: eis-me aqui. Ela dizia: sim, Senhor. Hoje, quando Deus fala, entra por um ouvido, se entrar por um ouvido, né? Está perdida. Se eu falar para você que tem gente que depois que se converteu, se tornou cristã, né, entre aspas, mas dentro da igreja se afastou de Deus, começou a fazer coisas que não fazia nem quando era incrédula. Você acredita? Você acredita? Dentro da igreja? E vem domingo de manhã. E é frequente. Não é igual a ovelha perdida que está longe. Ela está na igreja. Ela é atuante na igreja. Mas ela é cheia de malícia. Ela é cheia de maus olhos. Está estragada por dentro. Ela está mais longe de Deus do que quando ela chegou na igreja pela primeira vez. É aquela pessoa que diz assim: eu já vi muita coisa.
pego a Bíblia para ler, e quando Jesus fala que os escândalos são inevitáveis, eu começo a entender que não dá para evitar que eles aconteçam. O que dá para evitar é que eu não me torne um. Amém? Você pega Gênesis, um irmão que matou outro, Caim matou Abel. Eu não me escandalizo com isso. Não posso me escandalizar, está lá, está na palavra de Deus. Se Deus permitiu que estivesse escrito lá, é para a gente entender que a maldade chega nesse nível de um irmão matar o outro. Quando eu leio a história de Abraão, eu vejo que ele errou. Como assim, bispo? Errou. O pai da fé contou uma mentira. Mas foi perdoado por Deus. Não me escandalizo, não. Eu não me escandalizo quando eu vejo o caso de Sansão, que descobriu o coração e teve a morte que teve. Foi uma escolha que ele fez. Eu tenho que saber qual a escolha que eu vou fazer. Davi traiu e arquitetou para matar o marido da amante dele, para encobrir o seu crime. Eu não me escandalizo com isso, não. Não, eu tenho que tomar cuidado com a minha vida. Amém, pessoal? Ah, bispo, eu já vi muita coisa. Eu também já vi muita coisa. Eu também já vi. E aí? Eu vou me sujar porque os outros se sujaram? O que há? Eu vou errar porque o fulano errou? Isso não é nem inteligente, meu Deus do céu. Não, eu vou manter o meu joelho no chão, eu vou manter o meu rosto no chão, eu vou pedir misericórdia a Deus. Amém? Para que eu não seja o próximo escândalo. A dracma perdida é aquela que se acha melhor do que os outros, porque está na igreja. É aquela que entra num tipo de vaidade que eu considero a pior de todas as vaidades. Tem gente que tem vaidade com o corpo, sim ou não? É ou não é? Com o cabelo, coisa e tal. Mas tem gente que tem vaidade espiritual. Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou pecador como esse aqui. Esse é o pior tipo de vaidade. E tem muita dracma perdida na igreja por causa disso. Olha o erro dos outros, mas não olha o quanto ela é errada. Ah, minha esposa errou, mas e você como marido? Ah, o meu filho errou, mas e você como pai? Ah, o pastor errou, e você como membro? Você não pode fazer nada em relação ao erro dos outros, mas pode fazer em relação aos próprios erros. Seja humilde. Pessoal, olha para mim. Deus trouxe você aqui hoje para começar uma nova fase na sua vida. Mas você precisa ser humilde. Humilde. Às vezes tem gente que trata os outros mal, sabe por quê? Porque ela está mal, coitada. Ela precisa da tua oração, não da tua raiva. Ela precisa da tua misericórdia. Amém? E isso é ser cristão. Isso é dar outra face. A dracma perdida, me perdoe, arrota a santidade. O que há? Diante de Deus não tem isso não. Está dando para entender? Sim ou não? Seja humilde. E o terceiro perdido, quem é? O filho pródigo. Versículo 11, continuou dizendo, certo homem tinha 2 filhos. Quantos? O mais moço deles disse ao pai, pai, dá a parte dos meus bens que me cabe. E aí ele foi embora, você sabe a história. Sabe quem é o filho pródigo? É o que quer sair. É aquele que chega para o pai e fala assim, pai, eu não quero o senhor, eu só quero o que o senhor tem. Pai, eu não quero morar com o senhor, não gosto de estar aqui, enjoei, não cabe mais. Mas eu quero o que o senhor tem. Me dá a benção, me dá a cura, me dá a libertação, me dá uma vida. Pessoas que foram cheias do Espírito Santo, agora manifestando com demônios. É o caso do filho pródigo, que chegou ao ponto de comer com os porcos. Você sabe a história.
Uma coisa que ele nunca imaginou que passaria. Ele pensou quando saiu de casa que ia ser muito bacana, que ele ia conhecer pessoas, que agora ele ia ter liberdade que ele nunca teve. Não, agora não tenho mais as rédeas do meu pai, agora eu posso ir fundo. E foi fundo do poço. Quando Deus coloca disciplina sobre a nossa vida, pessoal, não é para fazer mal não, é para fazer bem. É para fazer bem, é para cuidar da gente. A Bíblia diz, olha só que bacana o versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos, e ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Leia o versículo 17 em voz alta. Então o quê? Caindo em si. Ele caiu em si. Ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Quando ele caiu em si, ele se levantou e disse: eu vou voltar. Eu pequei. E teve uma festa, você sabe, né? Arrebentou. O que esses 3 perdidos têm em comum? A ovelha, a dracma e o filho perdido. O que esses 3 perdidos têm em comum? Os 3 foram achados. Olhe para mim, por favor. Psst, olha para mim. Tem jeito para todo mundo. Amém? Tem jeito para a ovelha perdida? E para a dracma? E para o filho? Só precisa de uma coisa: cair em si. Cai em si. Cai em si. Caia em si hoje, antes que seja tarde. Bispo, é difícil voltar. Por isso que a gente está aqui para te ajudar, meu Deus do céu. A gente está dando a nossa vida, mas você tem que cair em si e falar o que esse filho falou: pai, eu pequei, mas eu estou aqui para me consertar. Amém? Então, por pior que tenha sido o seu pecado, ele não faz Deus te amar menos. Você está aqui porque Deus te trouxe. Amém? Hoje Deus te trouxe aqui. Hoje Ele te trouxe para você se salvar. Aproveite essa chance, pelo amor de Deus. Eu não sei se você vai estar vivo amanhã. Você não sabe o seu dia da manhã. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Abandona esse pecado. Larga essa amante, rapaz. Cria juízo. Toma jeito. Pare de ter sexo com a tua namorada, com o teu namorado. Converse e fala: vamos segurar a onda até o casamento. Ou então termina. É tua salvação. Perdoa quem você tem mágoa. Tira essa podridão de dentro de você. Amém? Vai ser agora. Você vai entrar no reino de Deus agora. Teu nome vai ser escrito nos céus agora. Agora. Você só tem que fazer a sua parte. Põe a mão no coração.